Dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão estimam que 25% da população brasileira adulta está com o coração em risco. O motivo é a pressão alta. Doença silenciosa que traz graves problemas de saúde. Na faixa dos 60 anos, o quadro é ainda mais preocupante. 50% dessa população tem pressão alta. E até as crianças e adolescentes correspondem a 5% dos casos. Um perigo e risco à saúde que não escolhe idade. A gente falando de hipertensão, é uma situação bastante séria e bastante comum. E que tem implicações de risco, né? A gente não trata a pressão por tratar, por vê-la bonitinha só. A gente trata porque tem implicações de risco. E os riscos maiores de complicações são de derrame e infarto. São duas doenças sérias, né? A primeira, além de ter risco de vida, ela pode trazer graves consequências, deixar várias e várias sequelas. E o infarto pode ser tratado, mas é uma doença potencialmente fatal. A pessoa pode morrer por infarto. Então, tratar da hipertensão não é só cuidar dos números, deixar ela bonitinha. É prevenir derrame e infarto, principalmente. O que a gente pode ver, doutor, é que assim, os casos de pressão alta, os casos de morte súbita, na maioria das vezes estão ligados à pressão alta, né? Olha, a maioria dos casos que tem esses eventos cardiológicos maiores, com consequências de infarto, morte, eles têm várias coisas, mas com muita frequência, como fator principal ou acessório, a pressão está envolvida. Então a pressão é frequente nessas situações de grande repercussão, de grande gravidade. Ô, doutor, e fala pra gente quais os principais sintomas da pressão alta e às vezes aqueles sintomas também que não são principais, mas que às vezes a população ignora, né? Acha que é uma dor comum e na verdade já são indícios que a pressão não está normal. Então, olha, a pressão alta, a gente tem assim, o principal dela não é os sintomas, é a ausência de sintomas. A maioria dos casos ela não dá sintomas. Os médicos antigos chamavam de mal silencioso, porque ela realmente pode subir bastante por um período longo e praticamente não causar sintomas. Daí a importância de, com alguma periodicidade, se medir a pressão. Os sintomas mais comuns, mal-estar e dor de cabeça, né? Particularmente na nuca, dor de cabeça. Esse é um sintoma que realmente faz a gente pensar em pressão alta. Mas às vezes sangramentos no nariz podem ser pressão alta, quer dizer, pode ser outras coisas, algumas outras doenças, por exemplo, do próprio nariz. Mas sangrou o nariz, veja a pressão, né? Dor na região do estômago que a pessoa não tinha, está diferente, desconfia também. Dor no tórax que vai para o braço esquerdo, desconfia também, principalmente para o braço esquerdo. Mas aqui eu acho assim interessante colocar, porque a maioria, que quando a gente tem sintomas, deve correr atrás. Mas na pressão alta, o que chama atenção, na maior parte, é realmente a ausência de sintomas. Ela praticamente não dá sintomas. E esse fato de ela ser silenciosa é o que o grande armadilha dela, o grande milindre dela, né? Precisa ser medido. Por sorte, medir pressão é muito fácil. É fácil e acessível. E deixa aí pra gente, então, você como cardiologista, algumas dicas para a população seguir aí para realmente se livrar da pressão alta. Olha, pressão alta, primeiro assim, a gente não se livra, a gente cuida, né? Vai ser uma companheira indesejável, mas é uma companheira perfeitamente administrável, tratável continuamente. Mas assim, olha, primeiro ponto, fazer exercícios. Segundo ponto, evitar o excesso de sal. Terceiro, evitar, diminuir, parar cigarro. Evitar cigarro, né? Bebida alcoólica com moderação. E seria basicamente isso. Então, exercício, administrar o estresse, eliminar o cigarro, né? E diminuir o consumo de sal, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual. Então, resumindo, quem não quiser ter pressão alta aí é só levar uma vida de forma saudável, né, doutor? Você vai conseguir minimizar, adiar ou atenuar se tiver. Seguramente esses hábitos saudáveis, eles previnem, adiam ou minimizam. Quer dizer, de qualquer forma, é bom, né?